Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo em Kardec, né? Hoje estou aqui com o Michel, o José ainda vai entrar, né? Então, Michel, seja bem-vindo. Boa noite, Eric. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso 32º estudo da obra de Kardec, o Espiritismo em sua mais simples expressão. Estamos aí na terceira e última parte desse livro. Lembrando a todos mais uma vez, muitas pessoas não sabem, esse estudo nosso é de uma obra de Kardec, chamada O Espiritismo na sua mais simples expressão, uma obra que Kardec criou justamente para popularizar o espiritismo ainda mais, para facilitar os iniciantes do estudo do espiritismo, para que pessoas de todas as classes e níveis intelectuais pudessem ter acesso à doutrina, né? Então sejam todos bem-vindos. O José daqui a pouquinho está chegando também. Não esqueçam de curtir e compartilhar. Procurem participar também com questões. E vamos prosseguir, né? Já estamos no item 38 da terceira parte. Perfeito. Então, Michel, quer começar lendo aí? O 38? Vamos ler o 38. Eu vou ler o 38 e o 39, porque são frases curtinhas e aí a gente dá uma discutida até o José chegar também. Então, Kardec falando: a crença no espiritismo só é proveitosa para aquele de quem se pode dizer: hoje está melhor do que ontem. 39. A importância que o homem atribui aos bens temporais está na razão inversa de sua fé na vida espiritual. É a dúvida sobre o futuro que o leva a procurar suas alegrias neste mundo, satisfazendo suas paixões, ainda que às custas do próximo. Então, lembrando a todos que acompanharam nosso estudo passado, a gente entrou na terceira parte, já há dois estudos, nós já estamos na terceira parte, onde Kardec vai tratar das consequências morais, de uma parte mais da moral do espiritismo, né? Ou seja, o espiritismo tem uma teoria, tem uma filosofia, e dessa teoria, dessa filosofia, ele tem uma consequência prática, né? Uma utilidade prática na vida das pessoas. Como qualquer ciência, né? Toda ciência ela tem a sua utilidade prática, o espiritismo tem também a sua utilidade prática. E o espiritismo ele contribui para que o ser humano possa se melhorar moralmente, seja através do estudo e da reflexão, do entendimento da sua teoria, seja no diálogo com os espíritos através da mediunidade, da evocação, e também tudo isso é desaguando, né, caindo na questão moral, no melhoramento da nossa moralidade, da nossa ética, melhorando as nossas ações, o nosso comportamento, né? Que é disso que trata a moral espírita. E aí a gente viu que a gente vai ver nesse item 38, ele falando justamente sobre a utilidade da crença. Então, uma vez que eu tenho a crença no espiritismo, né? Eu estudo o espiritismo e passo a ter a crença nos princípios espíritas, a gente tratou muito disso nos últimos estudos. Qual a utilidade dessa crença, né? Ela tem que ter uma utilidade. E aí Kardec deixa claro nesse item 38 que a crença ela só é proveitosa para aquele que, né, pode dizer que hoje está melhor do que ontem. Curiosamente, quem está acostumado a estudar essas questões já nas obras de Kardec, é a mesma definição que ele vai dar para um bom espírita, ou o verdadeiro espírita, né? É justamente essa ideia de que o verdadeiro espírita, ele utiliza do estudo da filosofia espírita, além do entendimento e da prática da mediunidade, ele utiliza dessa teoria para se melhorar enquanto pessoa.
Então, a gente comentou no estudo passado que Kardec mostra todas as utilidades possíveis que eu posso fazer com a teoria espírita. E a utilidade máxima que eu posso tirar do espiritismo, a última, né? Por fim, é a nossa melhoria moral. E aí ele vai classificar, dar um conceito de qual que seria a característica do verdadeiro espírita, ou seja, daquele que utiliza e aproveita ao máximo a filosofia espírita, que é se melhorar moralmente, sendo hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, essa é uma conceituação clássica do verdadeiro espírita, e que, embora ela seja uma frase muito simples, ela traz muitas coisas importantes sobre o que é ser um verdadeiro espírita ou o que é saber tirar proveito da teoria espírita. Primeiro, porque ele vai mostrar que o verdadeiro espírita não é alguém já virtuoso, superior, que muitas pessoas poderiam pensar que ser espírita é já ser superior ou o espírito bom da escala espírita. E a gente vai ver que não. Ser um verdadeiro espírita, um bom espírita, são os dois conceitos que ele usa, é se melhorar dia após dia. Então, esse é uma informação importante para quem está estudando espiritismo. A gente tem que procurar se melhorar dia após dia. É um processo que exige reflexão, esforço e o diálogo permanente com os espíritos que podem e vão nos auxiliar a gente se melhorar no dia a dia. Eu comentei no estudo passado que é como ter um professor particular à disposição. A gente tem um espírito superior, que é o nosso anjo da guarda, que é o nosso professor particular e que sempre vai nos atender quando a gente chamar ele para esse ponto, que é o ponto da melhoria moral no dia a dia. Então, é uma coisa muito importante que a gente, através da prece e também da prática da mediunidade em casa, individualmente, ou nos grupos familiares, ou no centro espírita, que a gente tem esse momento também de diálogo com os anjos de guarda, que vão nos auxiliar a tratar particularmente dos problemas que cada um de nós tem do ponto de vista moral. Eles podem nos ajudar com diversos conflitos morais que a gente tem. Como cada um de nós tem o seu nível de conflito e o seu tipo de conflito, a gente pode particularmente tratar isso com o nosso anjo de guarda. E aquela pessoa que não tem a mediunidade ou ainda não iniciou a prática, ela pode fazer isso também através da prece. Todos nós, através da prece, podemos conversar mentalmente com o nosso anjo de guarda e prestar atenção no decorrer dos dias das respostas que vão vir em forma de inspiração. E claro que quanto mais a gente estudar, mais o anjo de guarda vai ter um material na nossa cabeça para usar desse material para nos inspirar com ideias. Então é muito interessante que todo espírita faça esse exercício, vai ficar impressionado como se trata realmente de uma ciência, porque basta a gente fazer, a gente vai ver que acontece, os resultados vão se dar. Se a gente começar todo dia a ter o hábito de pedir ajuda para o anjo de guarda para esses conflitos internos, prestem atenção que no decorrer do dia ou dos dias que se passam, a resposta vem. É muito interessante isso. Eu mesmo, por estudar isso há alguns anos, eu procuro, eu posso dar um testemunho pessoal aqui, qualquer pessoa que faça isso, é uma coisa muito simples que qualquer um pode fazer. É muito curioso, às vezes a gente tem algum problema pessoal de ordem moral, lembrando sempre, e aí a gente conversa na prece com o anjo de guarda, e às vezes dá 1, 2 dias, alguma coisa surge que a gente não tinha pensado. Impressionante como realmente o anjo de guarda nos ajuda. E por último, para finalizar essa minha primeira fala e deixar para o Eric comentar, quando ele fala da melhoria moral dia após dia. Isso é uma coisa interessante também, porque quando a gente vai estudar o conhecimento de si mesmo, lá no Livro dos Espíritos, na questão 919A, o Santo Agostinho, que responde aquela pergunta, ele também coloca essa questão
do dia após dia a gente fazer essa prática espírita, da gente procurar todos os dias rever o dia que passou para procurar se conhecer e analisar as coisas. Então, é muito curioso, tanto Kardec quanto os espíritos colocam essa questão do dia, esse método, né, de análise e melhoria, porque é uma coisa muito mais prática e mais fácil de fazer, né? Por exemplo, imagina, é muito mais difícil a gente tentar fazer uma análise de coisas que aconteceram na nossa infância, coisas que aconteceram há muito tempo. Agora, no dia após dia é mais fácil. Então, até nisso os espíritos são minuciosos e cuidadosos, né? Cuidadosos. Eles cuidam até de nos dar uma prática e mostrar o tempo, né, que seria ideal para a gente realizar isso. O José já está aí. Eu quero dar boa noite para ele, já vou passar para ele dar a boa noite dele. José, a gente leu o item 38. É uma frase curtinha, não sei se tu tá enxergando aí, o E que vai baixar. A crença no espiritismo só é proveitosa para aquele de quem se pode dizer hoje está melhor do que ontem. Então, eu te dou as boas-vindas. Eu comentei já que isso está de acordo com aquela ideia que o espírita a característica do verdadeiro espírito, né? Que ele é melhor hoje do que ontem e é melhor amanhã do que hoje, né? Fecha justamente com essa frase. Então, eu te dou boa noite e deixa, se tu já quiser chegar comentando, a gente já te joga a bola da vez da rodada. Muito obrigado, Michel. Boa noite, Eric. Boa noite, Michel. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Entrei um pouquinho atrasado hoje, mas vamos continuar o estudo dessa obra importante, né, de Kardec. Nesse item muito importante, né, que é o conhecimento de si mesmo, nessa parte moral do espiritismo, a ideia de que a gente deve se melhorar a cada dia e, como diz o trecho aqui, o espiritismo ele deve melhorar moralmente o homem, né? Esse é o mais importante. E nós espíritas nunca podemos perder isso de vista, né? A gente que gosta de filosofia, gosta de ciência, filosofia da ciência, a gente vai estudando, a gente se encanta com o espiritismo pela beleza que é a teoria, mas a gente precisa sempre ter em mente que nós precisamos utilizar esse conhecimento, esse ensino dos espíritos na nossa vida, né? Que é o mais importante, a gente se melhorar. E Kardec sempre buscou dos fenômenos extrair o que havia de importante do ponto de vista moral para exatamente isso, melhorar o homem, né? Então é um trecho muito importante que a gente está lendo agora. É curioso isso, né, que o Michel estava comentando quando eu entrei, o fato de o Espírito Santo Agostinho, na questão 919, recomendar que a gente busque passar em revista o nosso dia, as ações do nosso dia, né? E todos os dias. Estava conversando recentemente com a minha irmã e a gente estava falando sobre terapia, né? Que hoje, ao contrário de algumas décadas atrás, alguns anos atrás, quando existia um certo preconceito, as pessoas não iam fazer terapia. Hoje isso mudou e mudou tanto que vira quase que um mantra. As pessoas dizem, tem que fazer terapia. E aí eu paro para pensar, às vezes eu falo, tá, é importante, mas assim, terapia primeiro, você gasta um bom dinheiro. Já começa por aí, certo? E e os terapeutas em geral, muitos serão materialistas, simples assim, não vão compreender o ponto de vista espírita. Então, às vezes a gente acaba olhando para essa prática de se conhecer, de conversar com o anjo guardião, como uma prática muito mais eficiente, mais barata, mais direta, porque a gente está lá todos os dias refletindo sobre as nossas ações, fazendo prece a Deus, ao anjo guardião, pedindo ajuda para que a gente possa reconhecer os nossos defeitos, melhorar o que deve ser corrigido em nós. Então, realmente, a teoria espírita ela vai fornecer instrumentos muito importantes para a gente se melhorar.
Excelente, né? Então, é interessante comentar que realmente isso encaixa bem com os tipos de espíritas narrados no livro dos Médiuns, no capítulo do Método, né? O verdadeiro espírita, o espírita cristão. E aí a gente vê o conceito já de virtude, né? No próprio esforço já existe uma virtude, né? Então, o espírita não é aquele que já é perfeito, né? Mas aquele que se esforça para corrigir suas más tendências, né? Então, no próprio esforço já há uma virtude. E como diz no preâmbulo do que é o Espiritismo, uma outra obra de Kardec importante, o Espiritismo é uma filosofia de consequências morais. Então, a aplicação prática é o uso moral, né? Para o anjo da guarda, das comunicações, né? A convicção que o Espiritismo traz na vida futura vai trazer, além da consolação, essa aplicação moral do progresso, né? Intelectual e moral também. E na 39, Kardec fala da questão das paixões, né? Ou seja, esse apego à paixão, a gente já falou no estudo passado, né? Que é uma emoção que decorre da influência da matéria. A gente citou até o livro do Descartes, né? As paixões na alma, e aqui ele fala das paixões. E a gente sabe pela escala espírita, não é? Que vocês podem estudar a parte da questão 100 do livro dos Espíritos, que os espíritos da terceira ordem têm boas e mais paixões, né? E os da segunda ordem já só têm boas paixões, e os da primeira não tem mais paixão nenhuma, porque não tem mais a influência da matéria. E a paixão vem dessa influência, né? Então, ele diz aqui, né, que o apego, né, que o homem atribui aos bens da terra é inversamente proporcional à fé na vida futura, né? A convicção na imortalidade da alma. Porque se ele acredita que há uma vida após, né, a vida além do túmulo, ele sabe que tudo isso é passageiro, né? Os bens da matéria, a riqueza, né? Então ele sabe que aquilo é só um empréstimo, né? Como diz no Evangelho. No Evangelho de Kardec fala, é um empréstimo que Deus dá e que Deus vai depois dar conta do que você fez com aquele bem material, né? Mas você sendo espírita, você sabe que aquilo é temporário e que aquilo que você vai levar são as virtudes, né? As qualidades morais, o seu progresso que você fez com aqueles recursos que Deus proporcionou, né? Então, você não tem... É óbvio que também o espiritismo não é uma doutrina seta, né? Os gnósticos, por exemplo, na antiguidade, eles acreditavam que a matéria era inútil, sem importância, que você tinha que... pregavam até que você deixasse de viver, né? O espiritismo não cai nesse extremo, mas você também não vai se apegar no outro extremo, que é o apego excessivo, né? Se lembra da noção de virtude que a gente colocou do Aristóteles, que é o caminho do meio, né? Então, você não vai deixar de viver a sua vida, né? Porque pela essa vida você vai progredir, mas você não vai se apegar demasiadamente, né? Muito interessante essa tua fala, Eric, sobre o item 39, que eu ainda não tinha comentado, né? Primeiro, uma curiosidade, né? É muito interessante como eu tenho observado que todos nós aí que temos estudado Kardec, falado em Kardec há já há algum tempo, acaba tendo uma coincidência, que não é coincidência, porque é resultado do próprio estudo da obra de Kardec, né? Mas uma coincidência de reflexões, né? Isso é muito, muito interessante. Muitas vezes eu vejo vários estudos aí daquilo que eu chamo das almas kardecianas, né? As pessoas que têm Kardec como a grande bússola, o grande mestre, a gente acaba pensando muito parecido e às vezes tão igual que a pessoa que vê de fora às vezes acha que a gente combina,
ouvir o outro falar para depois repetir, mas muitas vezes não é uma coincidência do próprio estudo. Eu estou dizendo isso porque eu tenho notado isso muitas vezes em vários amigos, e agora tu estava comentando sobre 39, eu tinha pensado algumas coisas parecidas também. É interessante porque Kardec é uma coisa que eu tenho prestado muita atenção durante os meus estudos, né? Toda vez que Kardec vai falar da prática do espiritismo, ele nunca coloca, seja a prática no sentido da mediunidade, seja a questão da prática moral, né, no sentido de praticar a moral espírita. Kardec nunca coloca o espírita na prática dentro de um local, de um templo. Ele coloca sempre esse espírita no mundo, no contexto em que cada um tiver inserido. Ele nunca vai ter essa recomendação de que eu vou ter um dia, um horário da semana para praticar o espiritismo num local determinado, o que é próprio das religiões tradicionais. Eu acredito que a consequência dessa maneira dele proceder é ligado à própria ideia do que o espiritismo traz como moral. Porque como o espiritismo coloca que fora da caridade não há salvação, essa caridade ela vai ser desenvolvida por nós aonde a gente estiver inserido. Não é em determinado dia e local. Então é curioso que ele começa a terceira parte dessa obra falando sobre as características do verdadeiro espírita e sobre o proveito e o uso da teoria espírita, né? A questão das consequências morais. E aí no 39, ele já, de uma maneira genérica, coloca a noção da gente vivendo no mundo material. Agora, cada um na sua realidade, no seu contexto. Mas aí ele vai mostrar que aonde que a gente vai estudar, praticar, viver e se desenvolver enquanto espírita é nesse mundo material. Então, por isso que ele começa tratando da mesma maneira como ele começa o evangelho. É interessante como essa lógica de Kardec escrever nos dá pistas do que ele quer dizer, né? Porque ele começa também lá o iniciozinho do Evangelho falando sobre o capítulo 2 é meu reino não é deste mundo, em que ele vai falar, tem um texto lá nesse capítulo que se chama o ponto de vista, e então ele começa tratando justamente dessa questão da vida futura e do espírito encarnado num corpo, num contexto material. E o 39 ele faz algo muito parecido, né? Que ele mostra que quanto mais eu me preocupo com a vida espiritual, menos eu me ligo às preocupações materiais. Então, quanto mais eu tenho um, menos eu tenho outro, né? Claro que, bem como o Eric falou, é óbvio que nunca de uma maneira absoluta, né? Porque se fosse para encarnar num corpo e só ficar pensando na vida espiritual, o espírito nem reencarnaria, né? Então, não faria, seria ilógico. Então, é óbvio que ao estar no corpo, a gente tem necessidades e obrigações no contexto material, todos têm. Mas o que o Espiritismo vai tratar é a questão da importância que eu dou. Essa é a chave do entendimento. Qual é a importância que a gente vai dar para uma coisa e para outra? E o problema do espírito é quando ele começa a dar importância maior para a vida material do que para a vida futura, que é a vida real do espírito, depois que ele sai do corpo. Então, o problema é justamente quando eu inverto as prioridades e, inclusive, passo a comprometer o meu futuro para viver o presente, como ele diz ali, ainda que às custas do próximo. Então, o grande problema é esse, né? É que a gente acaba vivendo como se fosse um corpo, vivendo exclusivamente para isso, dando uma importância exagerada a ponto de fazer mal para o outro. Então a gente não quer abrir mão e perder muitas vezes no jogo material, se apegando de uma maneira equivocada aos bens materiais. É interessante porque
quando ele vai tratar no Evangelho, né? Eu estou citando o Evangelho porque é a parte moral específica, né? Onde está a teoria moral. Quando ele vai tratar do Evangelho do desprendimento dos bens terrenos, é interessante porque ele está falando do desprendimento dos bens terrenos. Não é que eu não possa usufruir dos bens terrenos. O problema é quando eu me prendo a eles. O problema é quando eu deixo os problemas materiais me afetarem além do que deveriam afetar. Então, essa é a primeira grande sacada e a abertura da discussão moral que ele faz também no Evangelho. Ele também vai fazer isso no Evangelho. Eu deixo aqui como dica, eu sempre procuro deixar dicas de estudo, né, para complementar. Leiam o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto lá chamado Ponto de Vista. É extraordinário esse texto. Que Kardec fala que a gente deve viver o contexto material, cumprir com as nossas obrigações e até ter momentos de prazer, não há nenhum problema nisso, mas nunca deixando que isso se sobreponha. Porque é aí, nesse momento, que eu começo a entrar, a sair da moral e começo a desenvolver as paixões ruins. Né? Eu começo a viver além do limite, né? Eu passo da conta. E esse é o grande problema. E para concluir essa minha fala, no meu entendimento, muito do que tem acontecido na sociedade hoje. Né? É uma sociedade que vive muito como se somente a vida aqui do corpo fosse a única, né? Não houvesse uma vida futura. E ele coloca uma causa. Ele coloca uma causa para isso. O que vai fazer o ser humano se prender demais às coisas materiais e deixar de lado as questões espirituais? Ele coloca que o principal ali é a dúvida. Porque, veja, a maioria das pessoas se declaram espiritualistas na sua crença. Mas por que, no entanto, isso não se reflete nas ações das pessoas no dia a dia? Vejam que, diariamente, a gente tem aí templos religiosos e espiritualistas abrindo aos montes no Brasil e no mundo. Mas por que não diminui a violência, a agressividade, os conflitos morais, os conflitos de relação entre as pessoas? Porque, embora a pessoa tenha uma certa crença, ela ainda não tem a certeza, a clareza dessa vida futura. Ela ainda vive na dúvida. Quando eu vivo na dúvida, eu faço o seguinte, eu jogo para os dois lados, né? Olha, como eu não tenho muita certeza da vida futura, deixa eu fazer também aqui agradar a parte material, porque nunca se sabe, né? Então, a dúvida é, digamos, a causa que vai fazer com que o espírito não realmente tome coragem de viver como um espírito. E é justamente aí que o espiritismo vai ter as armas para atacar, né? Porque ele, como ciência, e enquanto a pessoa vai praticar a mediunidade diariamente, na sua casa, na sua intimidade, ela por si própria, através do estudo e do fenômeno, na frente dela, ela conversando com os espíritos, ela não vai mais ter dúvida. Então, essa é a grande força do espiritismo kardeciano que a gente tem que retomar, porque ela realmente ataca na dúvida, trazendo a certeza. Né? Tem uma pergunta, eu acho, né, Eric, que quer colocar na tela para a gente falar? Essa pergunta é bem interessante. Sobre o atendimento fraterno, né? Faria o papel de uma terapia? Foi recomendada na doutrina espírita ou seria algo semelhante à confissão da Igreja Católica? Alguém quer começar respondendo? Olha, eu posso comentar o que eu conheço dessa prática. Né? Até onde eu sei, não existe essa recomendação na obra de Kardec, de atendimento fraterno. Me parece que isso foi uma prática inserida posteriormente pelo movimento espírita, quando os centros espíritas foram se constituindo, né? Agora, me parece que a intenção é boa, porque a gente
as pessoas têm muitos sofrimentos na vida e por vezes precisam desabafar em algum lugar, né? Então, me parece que essa prática do atendimento fraterno tem esse papel de ouvir as pessoas, elas vão relatar. Para quem não conhece, não sei se todo mundo já participou de centros espíritas que tem essa prática, mas em geral, pessoas que acabam de chegar no centro espírita estão com algum problema específico nas suas vidas, seja profissional, pessoal, e aí elas têm uma pessoa responsável ali para ouvi-las, ouvir suas queixas e encaminhar, vamos dizer assim, para o atendimento, né, que seja necessário dentro do ponto de vista ali daquele centro espírita. Vejam que até os termos atendimento, encaminhar, são termos da área da saúde, né? Agora, sinceramente, eu não sei se de fato as pessoas que criaram essa prática tinham relação com a psicologia, com a área da saúde ou com a medicina, se fizeram isso pensando em emular um atendimento terapêutico que ocorre na área da psicologia, sinceramente, eu não sei. Se substitui a terapia, se tem o papel da terapia, olha, sinceramente eu não conheço também para dizer que sim. A gente sabe que as pessoas do atendimento fraterno não necessariamente têm uma formação profissional em psicologia, são voluntários do centro espírita. Então tem essa diferença óbvia, né? Que um profissional da psicologia, ele é formado, é habilitado, tem um conselho, etc. É outra coisa, né? Mas parece que alguns centros tentam reproduzir um pouco dessa prática. Enfim, é o que eu conheço disso. Mas até onde eu sei, o Eric e o Michel podem dar a visão deles também, não existe essa prática recomendada por Kardec para os centros espíritas. É bem complicado falar sobre o movimento espírita, que é mais fácil falar da obra de Kardec do que analisar práticas do movimento espírita, né? Porque a gente tem que fazer generalizações, né? Tem que generalizar no comentário. Então, a gente corre o risco de ser injusto. Mas como quem acompanha Kardec Tube sabe que eu sou um crítico do movimento espírita, porque eu sempre digo que o movimento espírita deveria se concentrar em priorizar Kardec e imitar o que Kardec deixou. Eu sempre sou muito crítico em relação a isso. Mas tentando falar de uma maneira genérica, alguns cuidados a gente tem que ter em certas ditas práticas na casa espírita, por uma questão tanto ética quanto legal. E aí é uma questão que vai além do próprio espiritismo, né? Certas práticas, elas são proibidas por lei, né? Então, por exemplo, eu não posso exercer medicina se eu não sou médico, da mesma maneira que eu não posso exercer psicologia se eu não sou psicólogo. Então, hoje há um cuidado, há muitas pessoas dos conselhos de psicologia de olho, inclusive nas casas espíritas, para que, ao receber denúncias de que algo estaria se passando por terapia psicológica nas casas espíritas que não são autorizadas e habilitadas para fazer isso pode ter até consequências legais, né? Claro que num mundo ideal, quando a gente fala no campo teórico, hipotético, tudo é muito bonito, muito geralmente as coisas que dão problema, elas começam com boa intenção, né? Porque é óbvio que quem começou com isso no movimento espírita realmente deve ter começado com boa intenção. Só que a gente tem que ter cuidado, porque a gente já sabe que fazer terapia psicológica não pode. Por dois motivos. Uma, porque a lei não permite,
e porque o espiritismo não habilita a pessoa a fazer isso. Não é porque eu estudei espiritismo que eu posso atender as pessoas, né? No mesmo sentido que um psicólogo atende um paciente. Mas tem uma outra questão. Por exemplo, o espiritismo ele tem a sua moral, né? Só que a moral é o seguinte: eu não tenho como determinar a escolha moral que uma pessoa tem que fazer na sua vida particular. O espírita não tem condições disso. Eu posso, claro, fazer recomendações genéricas, né? Procure usar o bom senso, procure ser mais paciente, procure perdoar, procure fazer o bem. Agora, dar uma solução moral para uma pessoa que procura a casa espírita e solucionar os problemas pessoais e íntimos ou da vida profissional, da vida familiar amorosa dela, isso é passar do limite, né? Por isso que Kardec não tinha isso na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Porque o intuito da sociedade de Kardec era estudar o espiritismo e desenvolver o espiritismo. E não era nem divulgar o espiritismo, tanto que era uma sociedade, num certo sentido, fechada. Por quê? Porque ele deixava isso para as obras. E ele já sabia que essa questão moral ela era tratada nos grupos familiares particulares, que aí sim, são pessoas ali que conhecem o contexto e podem ser ajudadas de uma maneira bem melhor, bem mais eficaz, inclusive. Então, hoje, como a gente tem um outro modelo de casa espírita, a gente perdeu toda essa lógica que Kardec queria. E ele queria porque, justamente, como eu falei, era melhor e mais eficaz. Era muito melhor as pessoas estarem tratando das questões dos problemas morais, pessoais, entre os seus, porque aí conheciam um contexto, eram pessoas que podiam tratar disso, porque tinham intimidade e conheciam o contexto, do que num centro espírita com pessoas estranhas. Então, por isso que eu digo, como a gente não imitou ele, a gente criou certas circunstâncias que perdeu a eficiência, a eficácia, e também abriu espaço para certos perigos. Porque aí a pessoa passa a achar que a casa espírita pode dizer o que ela tem que fazer. E, infelizmente, agora entrando em exemplos práticos, eu convivi muito tempo intensamente com o movimento espírita num nível bem considerável. E, infelizmente, a gente sabe como é que é o espírito humano, como é que as pessoas são. As pessoas naturalmente passam do ponto. Elas se comportam como se fossem psicólogas, elas dão orientações que não caberia a elas dar, porque elas tomam decisões. Então, eu já vi de tudo. Eu já vi atendimento fraterno dizendo se a pessoa tinha que divorciar ou não. Eu já vi coisas desse tipo. O espírita ali que está conhecendo ou mal conhece a pessoa que está ali, dando orientações num nível que é leviano fazer isso, né? Então, nota, tudo aquilo que eu começo a sair, quando eu começo a fazer práticas em que eu saio do controle, eu não tenho um controle objetivo, eu abro espaço para perigos e leviandades. Esse é o problema quando eu saio de algum critério, eu não tenho um norte, um critério. Quando eu faço uma prática em que eu não sei muito bem o porquê que eu estou criando, mas eu estou só baseado na boa intenção, eu começo a criar esses riscos. Então, é óbvio que o atendimento fraterno já deve ter feito muito bem e ajudado muitas pessoas. Mas também é óbvio que já fez muitas coisas equivocadas, tanto do ponto de vista ético, quanto do ponto de vista legal. Nota? Então, para finalizar, eu diria o seguinte: a minha opinião é que a gente deveria imitar o que Kardec deixou. Eu acho que é o melhor caminho. É a maneira mais eficaz. Mas eu sei que na prática isso talvez ou demore muito para acontecer, ou talvez nunca aconteça, né? Então, o que a gente pode dizer é: eu tomaria cuidado, seja quem está praticando, seja quem está indo. Eu gosto sempre de deixar as pessoas com várias dúvidas e perguntas e questionamentos. Eu prefiro alertar para o risco das coisas
do que simplesmente falar dos benefícios, porque na prática e na realidade, no movimento espírita fora, eu sei os absurdos que acontecem. Então é importante que as pessoas tenham muito cuidado, né? Para que a gente não seja irresponsável com a vida alheia, porque a gente não tem esse direito, né, de determinar. E aí tem aquele que já começa a envolver questões espirituais e inventar que tem espírito, que tem... E aí a pessoa que está ali desesperada, ela vai fazer o que aquela pessoa ali diz. A gente já teve problemas assim com espiritualistas famosos no Brasil, essa questão de tu atender, de tu ser uma espécie de guru, a gente sabe, eu não preciso citar aqui, é o problemão que cria. Para finalizar, eu digo o seguinte, tem um texto agora, não vou lembrar, depois eu posso pesquisar, se o José e o Érico ou alguém que estiver assistindo lembrar. Kardec dá um exemplo, na época dele, várias pessoas começam a dar dicas também de práticas ou coisas que os espíritas poderiam fazer. Então tem alguém que sugere que se faça um hospital. E é muito interessante Kardec dizendo por que ele não vai fazer isso. Né? Então demonstrando que eu não posso simplesmente, só porque é algo que teoricamente é bom, ou pode ser bom, porque o Espiritismo fala do bem, eu vou criar todas as práticas dentro da casa espírita. Porque não é assim, né? Kardec vai falar que eu tenho que ter competência para aquilo que eu vou fazer e competência para manter e fazer aquilo com responsabilidade. Porque fazer algo mal feito não é caridade, eu insisto nisso. Às vezes a casa espírita, no modelo FEB, ela se preocupou muito com a forma e com a quantidade de práticas em nome do bem, mas é que a caridade para a doutrina espírita não é uma prática exterior. Eu fazer uma coisa mal feita ou de uma maneira leviana não é caridade, pelo contrário. Então eu sempre deixo esses senões, porque eu aprendi com Kardec assim, né? É preferível às vezes pecar pelo excesso de cuidado do que abrir a porta em nome do espiritismo para algo que vai comprometer vidas. Né? Falando do ponto de vista histórico, né, sem dúvida houve uma intenção de copiar certos ritos, né, da Igreja Católica. Né? Então, a Ana Cristina fala da confissão. Né? Então, muitas vezes é uma espécie de confissão. Mesma coisa com a missa, enfim, com outras práticas do catolicismo, houve essa intenção de transformar o espiritismo numa religião com esses rituais. Né? É lógico que pode fazer bem para algumas pessoas, não é? Mas a gente sempre tem, como a gente falou, a prática do anjo da guarda, né? E essa é uma prática que você faz com o seu autoconhecimento. Então, revisando o seu dia, né, todas as noites, o que você fez, né, com o auxílio do seu anjo da guarda, você pode ter esse processo. Né? Até porque, pelo que o José também falou, né, muitas terapias atuais, psicológicas, têm um viés materialista. Né? Então, a pessoa do atendimento fraterno vai querer misturar espiritismo com Freud, espiritismo com Lacan, vai começar a misturar autores materialistas com o espiritismo na hora da prática, né? Mesmo que a pessoa tenha uma formação. Então, eu acredito que a solução que o Michel falou pelos grupos familiares particulares, que é o que existia na época de Kardec, é só vocês lerem O Lar de uma Família Espírita na Revista Espírita, vocês veem lá o próprio familiar desencarnado dando conselhos, né? Então, era esse o atendimento fraterno, vamos dizer assim, na época de Kardec. Nas reuniões familiares. Enfim. Então, eu acho que esse modelo seria melhor, né, do que o modelo atual do movimento espírita brasileiro. Né? Aqui o Zeca, ele comenta, e a questão do amor fraterno seria melhor ainda estar ligado no espiritismo e não no movimento espírita?
Ele pergunta aqui, Michel, mas posso dar conselhos diante da obra de Kardec, do qual, na minha opinião, fala sobre tudo e do qual, em particularidades que possamos, pode servir. Você não pensa dessa forma? De novo, a gente está falando de coisas que, na prática, a gente não sabe, assim, de maneira genérica, de maneira teórica, tudo bem, mas o que isso vai se refletir na prática, a gente tem que ter cuidado, né? Por exemplo, a pessoa chega na casa espírita e diz que fala do marido ou fala da esposa. Ela quer saber o que ela faz dentro de casa para melhorar o casamento. Ou ela quer saber meu filho tem depressão, meu filho tem problemas com drogas. O que nós vamos fazer? A gente pode fazer. A parte do espiritismo, que é uma teoria moral, a gente pode falar nisso, mas, por exemplo, uma competência para tratar de questões que não são nossas, então a gente pode orientar a pessoa a ter calma, a fazer prece, tudo bem. Veja, não tem problema, e isso até ajuda, né? Pode dizer para a pessoa que tudo tem solução. Veja, todas essas coisas que a gente está conversando aqui, a gente pode dizer para uma pessoa. Agora, eu preciso criar um nome para uma prática para fazer isso? Eu preciso criar um curso, um manual, porque foi isso que a FEB fez. Então, para eu conversar com alguém sobre espiritismo, eu tenho que criar um nome para isso, criar um livreto, um manual para isso. Aí que está o problema. Porque eu digo, a coisa começa com boa intenção, né? Mas por que eu preciso formalizar? A partir do momento que eu começo a formalizar, já não é uma conversa sobre espiritismo, sobre moral. Eu começo a dar um caráter de uma outra coisa. Aí tem agendamento, aí tem um atendimento especial. Notem a diferença? É que eu conheço o movimento espírita. Eu sou vacinado contra o movimento espírita. O movimento espírita, ele faz coisas que na hora que a gente critica, ele se defende, que daí ele vai sempre para o genérico, né? Ah, mas é que tá fazendo bem. Ah, mas é porque eu quero ajudar, é só uma conversa. Mas quando a gente olha na prática, não é isso que acontece. Né? Aí tem curso de atendimento fraterno para casa espírita. Como é que eu faço um curso de atendimento fraterno para conversar sobre espiritismo? Eu tenho que fazer um curso. Nota já, não, sai do natural e começa a entrar numa área, porque aí eu tô, por exemplo, quando eu chamo de terapia ou atendimento, eu vou criando nas pessoas uma ideia de que é quase como uma consulta espiritual. Logo, mesmo que seja de graça, eu estou vendo aquilo como um tratamento, como algo que eu estou fazendo. Nota, olha o caminho que a coisa começa a tomar. E tomou. Por isso que o caminho mais natural era, como eu falei, imita Kardec. O que Kardec vai dizer? A simples conversação. Ele vai falar, uma das formas de estudar o espiritismo, eu tenho basicamente 3 formas de estudar o espiritismo. Uma, eu vou ler as próprias obras de Kardec, que é o que a gente está fazendo aqui, ou junto com a mediunidade, com os espíritos, praticando a mediunidade, aprendendo com eles, conversando com eles, ou conversando. Conversando, é o que a gente está fazendo aqui. A gente lê um pedaço, conversa. É o que, em tese, as casas espíritas fazem. A gente lê um trecho, conversa. Conversa, evidentemente, sobre o que a gente está lendo, né? Tenta explicar, tenta refletir. Agora, passou disso? Veja, eu estou dando uma opinião baseada, tentando usar como base sempre Kardec. Kardec nunca passou disso. Hoje, o Cosme fala também muito sobre isso, né? Ele chegou a escrever um livreto uma vez sobre isso. Aí depois vieram o quê? Veio práticas na casa espírita com nomes que assemelhavam a terapias, atendimento, quase psicológico, mas sem dizer que é. Aí
na parte do estudo o pessoal já criou apostila, prova, nota, curso. Hoje tem gente que quer ensinar o espiritismo como eu ensino física, biologia, filosofia. Mas Kardec não fez isso, percebe? Se Kardec não fez, quando um espírito como Kardec não fez, a gente tem que tentar imaginar, ué, por que será que ele foi por outro caminho? Mas aí quando a gente vê o caminho que ele levou a coisa, é um caminho mais seguro, pelo menos eu entendo assim, mais eficaz. Então, eu prefiro, assim, eu respeito quem pensa diferente. Eu prefiro que se estude Kardec e que se imite o que ele fez. Porque até do ponto de vista do resultado, me parece que ninguém conseguiu o sucesso que ele conseguiu. Já vamos falar de resultado, então? Resultado prático? Basta que a gente analise o resultado prático do estudo moral que era feito no século XIX, porque é feito agora. Eu considero no século XIX que era feito melhor. Os grupos familiares, a prática da evocação, o estudo das obras dele. Eu entendo que seria melhor assim. Mas, como cada caso é um caso, a gente não pode criar uma lei, né? Eu não posso chegar aqui e dizer assim, ó, todos os casos em que se atende na casa espírita dessa maneira é errado ou gera um mal. Aí eu estaria sendo leviano. Mas, é que nem eu falei, eu conheço o movimento espírita, né? O movimento espírita, o movimento espírita, tudo ele se esconde atrás mas faz o bem, é com boa intenção, é caridade. Daí ele enfia tudo dentro da casa espírita, em nome disso. E aí, disso, decorre um monte de coisa que é equivocado. Coisas que não são da nossa alçada. É que nem o Eric falou, a pessoa começa já... Ela não fez psicologia, é o que eu chamo de psicólogo frustrado, né? Tá cheio de psicólogo frustrado no movimento espírita. O cara não fez psicologia, mas daí na casa espírita, no atendimento fraterno, ele é Freud, é a reencarnação do Freud. Mas isso não é competência do espiritismo, eu ficar analisando a pessoa, psicológico, veja, eu acho que é exceder aos limites do que o espiritismo faz. E acho que aquilo que foi feito com Kardec é melhor. É melhor. Eu cito 2 exemplos aqui. Um eu sempre cito, que é o Lar de uma Família Espírita. Para mim é o melhor exemplo de como é que Kardec pensava como Kardec pensava a prática do espiritismo no dia a dia, né? O outro exemplo a gente teria que pegar os textos para ir analisando os exemplos práticos, né? Mas é muito curioso a maneira, por exemplo, como Kardec tratava os espíritas de Lyon. A gente não para prestar atenção. Ele pegou o exemplo das pessoas mais simples do ponto de vista material e intelectual e mostrou que nesse nível mais simples era possível praticar o espiritismo ao máximo. Ajudar essas pessoas ao máximo. Mas vai ver como que Kardec fazia isso. Eu considero aquele jeito melhor. Mas acho que para tudo tem que saber contextualizar, tendo cuidado, né? Tendo cuidado e responsabilidade, né? Só fazer um comentário, só para complementar o que o Michel falou. A gente precisa entender dentro da casa espírita que isso que o Michel comentou acontece muito. As pessoas vão defender certas práticas dizendo que porque faz o bem deve manter aquilo lá dentro. Olha, muitas coisas faz o bem para as pessoas. Eu posso dizer que um show de rock faz bem para mim. Então, vai inserir um show de rock dentro da casa espírita porque faz bem para alguns? Vão distribuir sorvete gratuitamente, porque eu gosto de sorvete, faz bem para mim, me deixa feliz. As coisas não fazem sentido, a gente precisa entender que às vezes as pessoas são um pouco ingênuas, começam a frequentar a casa espírita e elas não param para se perguntar, mas peraí, de onde veio essa prática? Quem criou? Foi Kardec ou foi algum dirigente de uma casa espírita ou algum dirigente da FEB em algum momento que resolveu criar essa prática? Por que resolveu criar?
Baseado em quê? Com quais argumentos? Nem sempre vai ser baseado em Kardec. Então, eu acho que o que o Michel comentou tem todo sentido. A gente deve, sempre pela prudência, seguir a maneira como Kardec pensava o movimento espírita e ir por esse caminho. E entender que o espiritismo não tem essas receitas prontas. Em caso, se no seu casamento acontecer isso, você deve divorciar. Se acontecer aquilo, você não deve divorciar. Fica e aguenta mais um pouco. É o contexto de cada um, não tem como dizer. O espiritismo, como toda boa filosofia, ele dá princípios gerais que cada um, usando a sua razão, deve aplicar no seu contexto particular. É uma doutrina que, para usar uma palavra aí que está sendo usada muito hoje, né, no movimento espírita por alguns grupos, que dá autonomia para o indivíduo, para ele é responsável pelas suas ações, ele que tem que decidir, tomar a decisão e suportar as consequências dela. Percebe? Às vezes a pessoa quer chegar no centro espírita e ouvir o que ela deve fazer ou não, mas não é assim que funciona. E aí, claro, ela vai ser auxiliada a tomar as decisões. Como? Pelas reuniões espíritas, dentro de casa, com a família, conversando com os espíritos, conversando com o anjo guardião, e ela vai ouvir conselhos, por vezes bastante específicos. Porque o anjo guardião é um espírito superior. A gente precisa lembrar disso. A maioria dos espíritos encarnados na Terra são imperfeitos, da terceira ordem da escala espírita. Poucos são os superiores de espíritos bons de segunda ordem. Então é bem improvável que você vá para a casa espírita conversar com alguém no atendimento fraterno, vai ser um espírito superior ali. Provavelmente vai ser um espírito imperfeito que está te aconselhando outro espírito imperfeito. A mesma coisa da terapia. O seu terapeuta pode ser formado em Harvard, ele vai ser espírito imperfeito, que vai estar te aconselhando. Portanto, é muito mais racional que a gente tente obter os conselhos dos espíritos superiores, do anjo guardião, que é necessariamente o espírito superior a nós, que não sofre das más paixões que a gente sofre, inveja, orgulho, vaidade, raiva, ódio, ciúme. Por consequência, ele tem um juízo mais reto sobre as coisas. Porque as nossas paixões atrapalham a gente refletir, raciocinar sobre os diversos temas. Então a gente vai ter um conselho muito mais... às vezes um conselho muito melhor que pode ser aplicado à nossa vida do anjo guardião, fazendo as reuniões mediúnicas em casa, as reuniões espíritas, né? Então, assim, isso é muito curioso, só para finalizar. Toda vez que a gente começa a falar sobre alguns problemas da casa espírita, a gente acaba chegando na questão da evocação e a gente vê que muito das causas de muitos problemas no movimento espírita, da maneira como as casas espíritas são organizadas, vem exatamente disso. A gente acabou abandonando a evocação dentro de casa, o contato com os espíritos direto. Porque quando você começa a refletir sobre as práticas dentro do centro espírita, é uma reformulação completa que precisa existir para a gente retomar o contato com os espíritos dentro das nossas casas. Isso iria mudar radicalmente a maneira como as casas espíritas são configuradas. Iria mudar radicalmente. E só estudando Kardec para a gente compreender esse tipo de coisa, né? Excelente. Aqui a Ana Luísa coloca: boa noite. Em relação a isso, creio que algumas pessoas acabam interferindo no livre-arbítrio da pessoa, né? Exatamente, foi o que foi dito, né? A Kardec recomenda que você veja, tem na Revista Espírita uma passagem onde o Kardec questiona
o próprio São Luís, né? Se apresenta um São Luís falso. E Kardec questiona, né? Kardec questionava até os espíritos que se apresentavam como superiores, né? Ele diz, né? Os espíritos superiores não interferem no nosso livre-arbítrio, eles dão conselhos, e se a gente não segue, eles se afastam, né? Mas aí você vai confiar essa sua vida num outro espírito imperfeito encarnado que está passando pela mesma experiência da matéria, né? Muito mais racional realmente recorrer se for para um conselho, né, prático, recorrer ao seu anjo da guarda, né? É claro que a gente não está falando aqui de pessoas com transtornos mentais mais difíceis, né? Esquizofrenia, depressão, aí pode precisar de um psiquiatra, um tratamento. Agora, conselhos morais, isso, o anjo da guarda, você tem esse auxílio, né? Você tem esse recurso que muitas pessoas no movimento espírita esquecem do anjo da guarda, né? Dessa lei, né? Que é necessariamente um espírito superior, que tem a missão de nos ajudar e a gente não usa, né, esse recurso. Mas, enfim, a Maria também comenta aqui sobre a questão do papel do espiritismo. Enfim, vocês têm mais alguma colocação? Teria várias, Eric, mas o tempo tá, a gente chegou no fim. Mas deixa eu mandar um abraço, porque agora que eu vi, a gente vai comentando e fica pensando nas questões. A Ana, que mandou a pergunta, a Ana Luísa, é praticamente minha irmã de criação. Agora ela está morando em outro estado. A gente é irmão de criação mesmo. A gente se criou desde a infância juntos. Agora ela está morando em outro estado. Um abraço para ela. Seja bem-vindo ao nosso estudo. E por fim, antes de eu me despedir, é dentro da linha que ela colocou. Com os espíritos superiores, através da evocação, eles nunca vão desrespeitar nosso livre-arbítrio. Então, a gente tem esse nível de segurança. Então, eles nunca vão propor coisas irracionais e nem desrespeitar nosso livre-arbítrio. Então, eu tenho lembra que eu falei? Eu tenho um critério de segurança. Nas terapias profissionais mesmo, qual é o meu nível de segurança? Eu tenho conselhos de ética que cuidam dessas profissões. Eu tenho meios legais de me proteger. E na casa espírita, se não tiver regra, e aí? Vale tudo. Eu tenho que tomar cuidado. Qualquer lugar onde não tenha regras bem esclarecidas e pessoas competentes que atendam essas regras, eu estou correndo risco. Eu vou me trancar numa sala com uma pessoa que vai decidir a minha vida. Muito cuidado. Né? Então, eu sei de barbaridades, usando um termo aqui do meu estado, que acontece nas casas espíritas. E eu não estou falando daquelas casas espíritas do interior, abandono. Estou falando eu conheço muitos, que por questão de ética a gente não pode falar nomes. De espíritos famosos se metendo na vida alheia das pessoas. A gente tinha um centro espírita aqui na nossa região que proibia os frequentadores de ir para a praia. Não podia ir para a praia. Uma vez a gente participou de um grupo, de um centro espírita, em que os jovens tinham ido num show daquela banda Paralamas do Sucesso. O grupo de jovens foi num show da banda Paralamas do Sucesso e foi feita uma reunião na semana seguinte para reunir esses jovens para levar eles para desobsessão. Só estou citando exemplos do que acontece aí Brasil afora nesse movimento espírita. Então tem que tomar muito cuidado, né? Agora, no estilo kardeciano, eu tenho regras. Por fim, já passamos, mas isso é muito importante eu falar. Quando os espíritos, por exemplo, vão falar decisões para Kardec tomar, lá em 62, se eu não me engano, quando Kardec quer se retirar da sociedade parisiense, não quer mais ser presidente. E os espíritos superiores dão uma mensagem dizendo para Kardec ficar como presidente da sociedade. Mas eles dizem na mensagem, não queremos desrespeitar o teu livre-arbítrio, mas nós te aconselhamos que fique. Então, mesmo para Kardec, os espíritos superiores eles tinham esse respeito ao livre-arbítrio. Né? Então, eu não gosto desse movimento espírita que tem gurus, pessoas ditas missionárias que ficam ditando a vida alheia. Sempre isso descamba para o abuso. Sempre descamba para o abuso.
Então tem que ter muito cuidado. Eu diria para quem está vendo que vai visitar um centro assim, tome cuidado. E para quem está fazendo, mais cuidado ainda. Porque a gente, em nome de aquela coisa, né? Aquela frase de boa intenção, o inferno está cheio. Mas que quer dizer justamente que às vezes só a boa intenção a gente acaba sendo leviano, tem que tomar muito cuidado. De qualquer maneira, obrigado pelas questões, obrigado Eric, José, mais uma vez pelo nosso estudo. A gente segue aí semana que vem, tragam de novo questões que a gente não teve tempo de responder. Uma boa noite a todos, ótimos estudos, espero que a gente tenha de alguma forma contribuído. Também vou deixando meu boa noite aqui no encerramento do nosso estudo. Boa noite, Michel. Boa noite, Eric. Boa noite, pessoal que está nos acompanhando. Sempre bom ter os amigos aí mandando as perguntas, os comentários. A gente acaba entrando nesses temas inevitavelmente, né, do movimento espírita no Brasil, das casas espíritas. A gente, cada um ao seu modo aí, na sua região, né? Já acompanhamos o movimento espírita, participamos de casas espíritas, então a gente conhece um pouco aí dos problemas, né? E faz parte, refletir sobre isso faz parte também do espiritismo, porque tem essa dimensão institucional, social, né? Que também é importante a gente falar. Então é isso, muito obrigado a todos e semana que vem estamos aí novamente. Então é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, se inscrevam e até a próxima.